Como é bom nós termos um centro espírita para nós. Como é bom nós estarmos no centro espírita. Talvez nem tenhamos ainda parado para pensar na importância, na fundamental importância de se ter nas comunidades um centro espírita. Um núcleo desses de luz, de conhecimento, de oportunidade, de crescimento espiritual. Vamos começar a avaliar essa questão, porque realmente ela faz uma grande diferença. O núcleo espírita faz uma grande diferença na comunidade onde ela está inserida. Então, agradeçamos a Deus, aos bons espíritos, por nós termos um centro espírita para nós frequentarmos. Para pensar em questões como esta, por exemplo, ante a separação. Nós fizemos uma fala, acho que foi em maio, no início de maio, ante os que retornam. Ante os que retornam. E agora em julho, numa sexta tarde, nós fizemos uma nova fala dentro dessa forma de pensar. Ante os que retornam. Que seria então, depois do desencarne, o retorno para cá. E encontramos novamente esse mesmo título, agora ante a separação. Pensávamos a respeito da nossa postura ante aqueles que estão partindo para a espiritualidade. Paramos para pensar na nossa postura ante aqueles que estão retornando da espiritualidade. Entre esses dois pontos de partida, a separação. No caso nosso, o momento da partida daqui para a espiritualidade. A nossa postura ante a separação. Aquele momento tão delicado, tão difícil que é de nós encontrarmos conceitos, posturas, sentimentos equilibrados o suficiente para nós fazermos a nossa colaboração para com eles e para conosco mesmo. Em torno disso, vamos meditar um pouco. Esse texto está no livro Em Paz com a Vida, do nosso Cleto Brutis, aqui de Santo Ângelo. Lá adiante nós encontramos este texto, que nos ensina de todas as experiências que nós enfrentamos nesta vida, a perda, a morte de entes amados está entre as mais difíceis e mais delicadas. Talvez seja uma das coisas mais certas que nós temos na vida. Diz que para morrer basta estar vivo, no jargão popular. Mas uma coisa é certa, ela é uma presença, eu ia dizer uma presença viva. Psicologicamente, nós podemos dizer, é uma presença viva no nosso dia a dia. Constantemente estamos nós, humanos, partindo para a espiritualidade. E que bom que venha a doutrina espírita nos mostrar que há um retorno. Mas isso vamos ver no desenvolvimento da ideia. Então, de todas as experiências na vida, a morte é realmente das mais difíceis e mais delicadas situações que nós podemos viver. Talvez por isso nós tão pouco paramos para pensar nessa questão. Tanta distância que nós queremos ter desta ideia. Mas ao mesmo tempo ela se torna urgente que a gente tenha pelo menos um pouco de noção sobre nós mesmos e sobre a nossa postura nesses momentos. Se por difíceis e delicados se faz tão necessário pensar com carinho e com responsabilidade sobre essa questão. Mesmo porque, logo ali adiante, nós estaremos fazendo essa partida. Nós estaremos nos separando. A dor da perda será sempre muito forte. E isto
é inevitável. Não vamos querer de maneira nenhuma diminuir essa dor. Mesmo porque, como nós comentávamos naquela outra oportunidade, não tem como não sofrer. Faz parte da própria natureza humana. E esta dor, até por um elemento psicológico individual de nós para conosco mesmo, nós precisamos saber sentir esta dor. Porque ela com certeza fará falta para nós um pouco mais adiante. Nós nos culpamos se não sofrermos. Nós nos sentimos culpados quando não conseguimos sofrer diante de uma situação como essa. A doutrina espírita, e não poderia ser diferente, o Consolador prometido por Jesus, nos oferece um conjunto de informações que nos ajudam a vivenciar esta situação de uma forma toda particular e profunda, nos dando um norte, uma clareza, elemento suficiente para que nós possamos encarar de uma forma bastante diferente esse momento. Allan Kardec colocou em O Céu e o Inferno, nós vamos chegar nisso lá para o final da nossa fala, um texto no capítulo 2, da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, com o seguinte título: Por que os espíritas não temem a morte? Mas vamos deixar essa questão lá para o final e fazer aqui um apontamento interessante. Nós já ouvimos, de presença, ouvindo as pessoas falarem para um espírita, que eles eram muito frios nesse momento. Ouvi dizer isso, alguém dizer isso a um espírita, que achava os espíritas muito frios diante de uma situação tão delicada e tão profunda. E isto era um elemento, embora dá um choque, porque nós não esperávamos ouvir aquilo. Ficamos em silêncio e meditamos com carinho, com atenção, porque era uma informação nova naquele momento para nós. Mas ao mesmo tempo é a confirmação do efeito do conhecimento da realidade espiritual, da sobrevivência da alma e da proximidade que nós temos com relação a esse que viera a partir. Bem pouco tempo depois, nós tivemos a experiência pessoal da perda entre aspas, porque não se perde, da morte do corpo de um irmão de sangue. Para nós vivenciarmos essa experiência, a da perda, a da separação, vamos usar mais a expressão separação, porque não há perda, e essa separação é momentânea, é uma separação não tão longa, tão separada assim. E a doutrina espírita tem esse serviço para prestar para nós. O esclarecimento a respeito do destino do espírito, que é o elemento de consolação que nós precisamos para enfrentar esse momento tão delicado. Oferecendo-nos um conjunto de informações que nos ajudam a vivenciar esta situação. Primeiro dessas informações que nós podemos colocar aqui, mostra-nos a doutrina espírita que a morte não mata a vida. No máximo, mata o corpo carnal. A parte orgânica do que nós somos. Não vamos aqui começar a tentar diminuir a importância do corpo orgânico, do corpo carnal, do corpo material. Ele é de fundamental importância e ele faz parte do que nós somos. E tanto que há bem pouco tempo nós não conseguíamos nos definir, nos perceber sem a organização física. Hoje, graças ao conhecimento espírita, nós conseguimos abstrair um pouco. Tal é a vivência que temos tão próxima com os espíritos e com o conhecimento a respeito da realidade espiritual, da comprovação do espírito sobrevivente. Mas há bem pouco tempo, nós não conseguíamos nos definir sem o corpo. E, portanto, não convém nós achar que agora, diminuindo a importância do corpo, enaltecendo o espírito, será melhor.
nós temos que ter consciência do que nós somos. E a nossa realidade momentânea é esta. Mas a morte é apenas do corpo carnal. É como nos desvestir da parte orgânica. Porque a vida, aquela que realmente importa, o que nós somos em essência, o espírito, a alma, esta sobrevive íntegra. Isso não é uma crença espírita. Isto é dado científico. Já está comprovada a sobrevivência do espírito. Não elimina o ser, portanto, que é o nosso grande pânico. Tornar-se nada. Perder-se no nada do infinito. Não elimina o ser. Permanece. Apenas se decompõe a parte orgânica. Apenas deixamos o envoltório. É deixar simplesmente para trás, da mesma forma que nós deixamos uma roupa quando não nos serve mais, quando não queremos mais. Aquela parte que fica para recompor os elementos naturais. Porque aquilo em essência que somos, esse sobrevive. Apenas deixa o envoltório. Continuamos pensando, sentindo, agindo e interagindo. Continuamos pensando com todos os nossos atributos. Todos os nossos atributos. Sentindo também. Agindo e interagindo. O espírito não para, não adormece, não fica esperando. Continua existindo na sua integralidade e interagindo. Entre eles e conosco. Interagem. Mesmo que não sejamos médiums. Mesmo que não sejamos médiums, os espíritos interagem conosco permanentemente. Tá? Na outra dimensão da vida, terá vida, experiência e companhias de acordo com as construções das múltiplas encarnações que já tivemos para chegar até aqui, onde nós estamos hoje. Na condição que nós estamos hoje, foi uma construção. Então, não é apenas os reflexos da nossa vida anterior. Não. E nosso futuro não está nesta encarnação, as causas. Mas nas múltiplas experiências que já tivemos em anteriores vidas, anteriores existências no mundo carnal. É o somatório de todas as encarnações que chega ao que nós somos hoje. O nosso conteúdo, da onde vem? Nós não nascemos do zero. Estão aí os nossos nenês, as nossas crianças, os nossos netos, nos mostrando isso. Eles trazem todo um conteúdo próprio, individual dele. E que nós ficamos nos perguntando, mas de onde trouxe isso? Se ninguém falou, se ninguém explicou, se ninguém ensinou. Como é que ele tem essa tendência tão fácil, tão simples? E se nós nos olharmos, nós também vamos ver que temos conteúdos totalmente particulares. Onde eles se desenvolveram? E que vão muito além do que a nossa família, a nossa sociedade, os nossos estudos nos ensinaram. De onde vem? Das múltiplas experiências que tivemos, oportunidade de ir construindo o que nós somos hoje. Os espíritos que transitam pela Terra são viajores de longo trajeto. Esses espíritos todos que nós temos contatos, encarnados e desencarnados, já vêm de uma longa trajetória. Não é essa a experiência deles, é múltipla as oportunidades e já vêm de longo trajeto. Trazem na bagagem evolutiva muitas experiências. Nós trazemos múltiplas experiências vidas afora. E embora ainda longe, ainda estamos da perfeição. Se nós tivermos um pouquinho de noção,
de abstração, tem que pensar de uma forma bastante abstrata, para imaginar um ser perfeito, mas perfeito mesmo. Diz Jesus, perfeito só o Pai. Se Jesus diz isso, por que me dizes bom? Bom é só o Pai. Agora nós paramos e fazemos uma comparação. Se Jesus diz isso, sobra pouco para nós. Mas, fecha parênteses, que não tem nada a ver, não é o caso aqui agora. Estamos longe da perfeição. Por isso, precisamos ainda a condição material para construir o nosso futuro, os elementos que estão faltando mais imediatos para o nosso aperfeiçoamento. Vamos ao caminho da perfeição, mas ainda há muito o que andar. Por isso, as provas e os sofrimentos ainda são necessários. Nunca devemos maldizer as nossas dores e os nossos sofrimentos. Ainda ontem víamos na internet um quadrinho desses posts que colocam na internet dizendo que se apagasse todas as tuas experiências ruins, que nós estamos rezando para nunca mais lembrar delas, que nós queremos apagar do nosso espírito, se você apagar as más experiências que você teve, você perde junto toda a sabedoria que você adquiriu. Claro, talvez esteja exagerando um pouco na colocação, mas ela diz uma verdade. Nós somos o resultado de nós mesmos porque sofremos. Aonde funciona o sofrimento como elemento de evolução? Quando nos tira da situação em que nos acomodamos e queremos melhorar. Porque se nós não tivermos noção de que estamos ruins, sofrendo, desgastados, mal, nós ficamos e nos acomodamos naquela situação. Bendito o sofrimento que nos empurra para frente, que nos tira da inércia e que nos coloca a buscar, a construir soluções para nós mesmos. Se nós apagarmos o nosso sofrimento, nós perdemos, se não toda, grande parte da sabedoria que nós já temos guardada em nós. E vamos ser honestos conosco mesmo. Nós não somos um poço de sofrimento e de inferioridade. Não, nós já conquistamos algumas vitórias boas. Já estamos nos construindo. Já estamos descobrindo a necessidade de aprender, de evoluir, de ser melhor, de ser bom. Já conseguimos até externar alguns gestos de carinho com o outro, com o próximo. Estamos evoluindo. Há muito a ser construído, mas sim, estamos aprendendo. E, inclusive, graças aos nossos sofrimentos, às nossas dores, que nos tiram de nós mesmos e nos fazem buscar soluções um pouco mais adiante. A morte não rompe os laços de afeto. Isso aqui é extremamente importante. Como me referi ao meu irmão, os laços não rompem os afetos. Pelo contrário, confirma. Porque ao chegar lá, nós vamos olhar para trás e vamos ver quem são os que realmente são importantes para nós. Então, a morte não rompe os afetos. Isso quer dizer que esses que partiram não deixam de nos amar. Eles não nos esquecem e não vão para um mundo estranho que não tem possibilidade nenhuma. Não, estão logo ali, às vezes em contato conosco, direto. E não é por outras razões que, vez por outra, sem noção nenhuma, sem razão externa nenhuma, nós sonhamos com alguém que vem e parece que nos passa um recado. Mais ou menos uns 30, 40 dias antes da morte desse meu irmão, eu sonhei com meu pai. E ele se apresentou para mim numa feição bastante diferente de que tinha quando desencarnado. E foi um encontro extremamente emocionante. Eu achei que era saudade do meu pai. Mas não. A emoção decorria da notícia que ele veio nos trazer. Não tinha por que eu lembrar do meu pai e sonhar com ele. Meu pai sanguíneo desta vida. Mas ele veio. Talvez não para me trazer a notícia. Talvez para recebê-la junto conosco. Porque naquele momento encontrávamos eu e mais alguns dos meus irmãos carnais, irmãos desta vida. E mais ele. Então, está aí, presente conosco, vivendo.
Não foi para um mundo esquisito, estranho, longe. Convive conosco. Bem próximo, às vezes mais próximo do que nós imaginamos. Então a morte não rompe esses afetos. O ente querido continua nos amando tanto quanto nos amava quando na Terra, e às vezes ainda mais, porque aí está livre do peso da matéria. As faculdades se tornam mais livres. Com uma vantagem: livre das ilusões e dos sentimentos menos nobres. Isso é interessante se observar. Né? Eles estão logo ali e nos amam no mesmo tanto, mas com a vantagem de estarem livres da ilusão dos sentimentos e dos sentimentos mais nobres. Farão tudo ao seu alcance para nos ajudar. Tudo que eles puderem fazer para nós, eles fazem para nos ajudar. Que nós façamos também por eles, dentro dos limites das leis da vida. Porque não poderia ser diferente. Há leis que precisam serem observadas. E nem tudo nós conseguimos, que nós queremos, nós arrancamos deles. Né? Por quê? Porque há leis que precisam serem observadas. É necessário lembrar que a separação é apenas física e momentânea. Se desfaz a parte física, a relação física, só essa. E ela é momentânea. Se nós observarmos a nossa convivência com esses seres amados, nós notamos que ela é realmente circunstancial. Mas que logo adiante nós estamos de novo em contato com eles. Mas, por outro lado, logo ali adiante, um pouco mais, nós também iremos ao encontro deles. E como é bom nós sabermos que nós temos alguém nos esperando logo ali. Isso nos dá um consolo enorme no momento que nós pensamos na nossa inevitável morte. É realmente talvez um pouco chato, dolorido chamar a pessoa para pensar na sua própria morte. Mas a partir do momento que você tem noção da realidade espiritual, que você está vendo os espíritos logo ali adiante, inclusive desses que nós amamos, que partiram primeiro, a nossa condição se torna bem mais simples e de menor sofrimento, porque há esperança. E é isso que conta. Há uma esperança, muito mais do que uma esperança. Para nós espíritas não é simplesmente uma esperança, é uma certeza. É algo observável, que está aí, visível, convivendo conosco. Terminada a experiência terrena, todos retornaremos para o mundo dos espíritos. Vamos dar uma organizada na situação por lá e retornamos. Simples assim. É assim que funciona a vida. Esta é a lei da vida. Partimos de lá para cá e partimos de lá para cá. Daqui para lá e de lá para cá. Sempre. O nosso desequilíbrio afeta o desencarnado. E aqui nós já estamos começando a pensar diretamente na separação. O nosso desequilíbrio descontrolado, raivoso, de incerteza absoluta, afeta o equilíbrio desse que partiu para a espiritualidade. Aqui entra a necessidade do conhecimento espírita para nós termos elementos suficientes para construir na nossa alma um bom sentimento com relação a esse fato todo. Porque a partir do momento que você tem noção do que está acontecendo, você consegue trabalhar dentro do coração, dentro da alma, de uma forma diferente, com novos elementos. Vai doer, é claro que vai, é inevitável. Vamos sofrer, vamos chorar, vamos ter lágrimas, vamos nos colocar em dúvida com muitas perguntas, mas ainda assim o conhecimento espírita faz uma grande diferença nesse momento, porque nos dá uma noção, muito mais do que esperança, mas de certeza. E os nossos desequilíbrios descontrolados afetam e fazem sofrer. Nos dizem que na grande parcela dos momentos de partida, o espírito está relativamente próximo do corpo. O que nos faz pensar que nos velórios, bem possivelmente, esteja, se não presente, próximo. Por uma razão muito interessante, muito simples. Faz muito pouco que deixou o corpo, não está acostumado ainda sem o corpo. Então, bem provavelmente, terá dificuldade de distanciar-se, de voar, de ir a distâncias maiores. A não ser aqueles que já têm uma noção bem grande de espiritualidade, uma possibilidade espiritual
bem melhor do que a nossa mediana. Então realmente eles não se afastam muito. E os nossos pensamentos com relação a ele, as nossas questões, as nossas dúvidas, os nossos medos, às vezes o atraem também. Isso é uma coisa a se pensar. Que existe a possibilidade, sim, deles estar presentes às vezes. Por isso a necessidade do equilíbrio, do respeito, da serenidade do coração, mesmo sofrendo, guardar um pouco de equilíbrio, para que o nosso sofrimento seja honesto, sincero e bom para aquele que parte, sem lhes causar maiores dores. O sofrimento é inevitável, mas devemos guardar o devido respeito e o possível equilíbrio. O possível, veja que nós abrandamos aqui, né? Colocando assim, ó, o possível equilíbrio. Porque vamos sofrer, isso é inevitável, mas temos que ter noção de respeito com o ambiente, com as outras pessoas, porque todas as vezes que nós chorarmos e gritarmos desesperadamente, nós estamos atingindo o sentimento das outras pessoas que estão presentes. E qual é que é o nosso direito de mexer na ferida do outro, mesmo que esteja eu também sofrendo? Eu acho que eu deveria pensar nas consequências nos outros do meu desespero. Isso chama-se respeito. E o possível equilíbrio. O possível equilíbrio, porque nós não vamos estar plenos nesse momento. Nem agora nós estamos no mais perfeito equilíbrio. Aquele momento é difícil, vai ter as suas dores, os seus sofrimentos, os seus desequilíbrios, mas que tudo seja de uma forma que não atinja pelo menos mais do que o necessário, mais do que inevitável a esse que está partindo nesse momento. Sanson, um espírito que nós estudamos há bem poucos dias no livro dos Espíritos, no livro O Céu e o Inferno, nos diz lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de lágrimas um de seus filhos. Não será egoísmo desejar que ele continue aqui no vale de lágrimas? E faz a comparação ainda. Aquele que já cumpriu a pena no presídio, é correto que só por amizade, por carinho, por convivência com o outro que também está preso, deva continuar preso? Mesmo que ele queira, mesmo que os amigos queiram que ele permaneça mais um pouquinho, o juiz diz, não, esse está livre e vai sair do presídio, porque já cumpriu a pena. Assim somos nós, quando cumprirmos a nossa tarefa, não é pena, mas cumprirmos as nossas penalidades necessárias para nosso burilamento, cumprirmos a nossa tarefa evolutiva, nós vamos partir também, porque não convém ficar mais aqui. É necessário que se vá em frente para continuar construindo o nosso próprio futuro. Porque seria egoísmo da nossa parte querer que eles fiquem eternamente aqui conosco na Terra. Devemos orar, buscar no trabalho a terapia benéfica da superação das dores e da saudade. Na oração e no trabalho. Nas mãos trabalhando, no corpo inteiro agindo, a mente em serviço, para não abrir espaço para a ociosidade, porque a ociosidade nos coloca em situações difíceis. Então trabalhar, as mãos ágeis, trabalhando nós diminuímos o espaço do sofrimento. Os Espíritos nos esclarecem, agora lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o último capítulo desse livro. As preces pelos Espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia, mas também tem por efeito auxiliar-lhes no desprendimento e, deste modo, abreviar-lhes a perturbação. A partida gera uma certa perturbação, porque é sair de um ambiente para um outro completamente diferente, de uma situação, de uma condição para outra extremamente diferente. Então há uma mudança muito radical para o espírito. E isso provoca uma certa perturbação, uma certa dificuldade de adaptação para o espírito que está chegando na espiritualidade. E as nossas preces por esses espíritos, que não vão mudar a natureza das coisas, não vão mudar o universo,
mas servem de alento e não é apenas, unicamente, o nosso testemunho de amor para com eles. A vivência deles em nossos corações. Não é apenas isso, mas também serve como auxílio do desprendimento dos liames que o prendem à matéria, que ainda o prendem à matéria. E desse modo, abreviar essa perturbação que os retém. Ainda continuando o mesmo texto, ou do mesmo texto. As preces que desde se elevem ressoam em torno do Espírito, vibra em torno dele. Ele recebe essas vibrações, cujas ideias ainda são confusas pelo próprio período de perturbação, né? Como vozes amigas que fazem despertar de um sonho. Como é bom e como é diferente nós despertarmos com alguém que nós amamos, nos chamando suave e carinhosamente, do que acordar de susto ou por um fato um tanto quanto inusitado. O despertar com a voz carinhosa de alguém que nos ama é muito mais tranquilo. E é essa comparação que se faz aqui. O despertar do outro lado, ouvindo as vozes de pessoas amadas. Por fazer por eles o bem que gostariam de ter feito, que eles gostariam de ter feito. É a melhor homenagem que podemos prestar aos entes que partiram. Vivendo bem, com otimismo e alegria, aproveitando o tempo que nos resta nesta encarnação para aprender, servir e amar, vamos estar nos habilitando ao merecimento de ter, na nossa partida, a presença daqueles que nos foram caros, que nos sustentarão neste trânsito e nos ajudarão nos primeiros passos da vida nova. E como citei O Céu e o Inferno, no capítulo 2, o texto esse: porque os espíritas não temem a morte. Embora seja repetição, porque já está lá naquela outra fala, vamos repetir, porque é muito interessante essa questão. Por que os espíritas não temem a morte? Claro, espíritas da escola de Allan Kardec é um padrão diferente, talvez nós soframos um pouco ainda, nós outros. Mas vamos lá, nos diz, por que os espíritas não temem a morte? A doutrina espírita muda completamente a maneira de se encarar a vida futura. A vida futura não é mais uma hipótese, não é uma simples hipótese, mas uma realidade. O estudo das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual se nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Que, aliás, está bem descrita aqui nesse mesmo livro, que é uma belíssima sugestão de leitura e de estudo. Mas os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Nós os vemos aí em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da infelicidade. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está, para os espíritas, a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que o sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Sabem que a vida futura é a continuação da vida presente e em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas, e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus, e as aspirações íntimas de cada homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Tem um corpo etéreo que faz dele um ser definido, que o pensamento abarca e concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, suas aptidões e as suas percepções.
A lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre uma coisa de real. Não nos são representados mais como chamas fugidias que não lembram nada ao pensamento, mas sob uma forma concreta que os mostram melhores como seres vivos. Depois, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão ao nosso redor, junto conosco. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente. A dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, o temor da morte não tem mais razão de ser. Encara-se a sua chegada a sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada.